é a primeira vez que isso está acontecendo aqui no Brasil. Tá? E isso, a ideia desse evento é colocar vocês, nessas pessoas que estão aqui, os envolvidos, os atores importantes, nessa, vamos dizer, no 5G, nessa nova geração de rede que, com certeza, vai fazer muita diferença na nossa sociedade, muito mais do que o 4G fez. E a ideia é que hoje, né, a gente tem um grupo aqui de pessoas, nós temos palestrantes que vieram de fora, né, que vieram de fora do Brasil, temos também aqui a visão brasileira, e é fazer essa mistura. Né? O objetivo aqui é colocar junto essas pessoas e fazer essa mistura. Eu tenho certeza que a gente vai ter um dia muito interessante e agradeço e dou as boas-vindas a todos vocês. Bom, a organização desse evento, né, contou aí com a Algar Telecom, o Instituto de Telecomunicações de Portugal, o MCTIC, a Nokia e a Universidade Federal de Uberlândia, tá? No âmbito aí do projeto 5G Brasil. Bom, o 5G ele é muito mais do que uma banda larga melhorada. Né? A visão do 5G é prover uma rede não só para as pessoas falarem, né, por voz ou vídeo, mas também para empresas, para a indústria, para companhias. E nisso vem junto uma nova geração de serviços e aplicações. Né? Com certeza, vai ser um motor, né, para uma nova onda, né, dessa economia digital que a gente vive. Tem muitos desafios para a pesquisa, para o desenvolvimento e para a implantação. Uma mudança profunda na arquitetura, né, em toda a rede. Mas também, acredito que muitas oportunidades para todos que estão aqui. Então, para abrir o evento, eu gostaria primeiro de passar a palavra aqui para o José Gontijo, né, que é diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação Digital do MCTIC, e depois umas palavras do Rui Aguiar, que está aqui também representando o I3E, né, ele é um Distinguished Lecturer do I3E, faz parte do 5G Infrastructure Association Steering Board, e que está aqui conosco nesse dia também. Obrigado a todos. Obrigado, Flávio. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Vejo que a gente tem aqui ilustres presenças aqui. Hoje é um prazer muito grande por ser o primeiro evento do primeiro dia de workshop. Peço desculpas pelo meu atraso, peguei um trânsito que eu não estava esperando que eu fosse pegar, me atrasei uns 5 minutos, me desculpe por isso. Bom, o I3E Summit, ele vem trazer e consolidar uma série de atividades que vêm sendo realizadas no Brasil, no intuito de colocar o Brasil no mesmo time frame do mundo, não só para o desenvolvimento, mas para a adoção das tecnologias 5G, que serão fundamentais para a economia digital que está acontecendo numa velocidade muito rápida, por exemplo, a internet das coisas. É um resultado de um trabalho longo que a gente tem feito de acordos entre governos, criação e constituição da Iniciativa Brasil 5G, onde tem as operadoras, as indústrias e os centros de pesquisa, que fizeram acordos multilaterais com esses mesmos atores em outras 6 regiões do mundo. Então, temos atuado fortemente em engajar o Brasil nisso. E aí, trazendo o I3E Summit para o Brasil, ele nos permite que os atores brasileiros possam interagir diretamente com o que tem acontecido no mundo em tempo real. Então, a gente acredita fortemente que o Brasil se engajou, e esse evento aqui ele é mais um passo de muitos que ainda virão. Em novembro, a gente vai ter o Global 5G Meeting no Rio de Janeiro. Acho que o Thiago pode comentar isso depois. Onde vamos trazer todos os especialistas do mundo, dos Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, China e Europa. Então, tudo isso vem acontecendo de uma maneira que o Brasil possa estar par a par com o mundo, não só na adoção, mas na influência dos padrões nos órgãos de padronização. Então, bom dia, espero que a gente tenha um excelente trabalho nesse dia de hoje. Obrigado. Bom dia. Estou muito satisfeito de estar aqui. Peço desculpa pela minha pronúncia, eu ainda não aprendi a mudar a pronúncia quando estou no Brasil. Bom, eu estou aqui neste momento e estas primeiras palavras são como representante do I3Es. Eu penso que muitos sabem o que é o I3Es, uma associação sem fins lucrativos, centrada na área da eletrónica e eletrotecnia, que hoje em dia significa basicamente todas as TIC. Eu gostava, no nome do I3Es, de agradecer o esforço feito pelos voluntários, porque isto é feito de uma forma voluntária na organização deste evento, de agradecer aos patrocinadores e ao MCTIC por todo o apoio que deu, bem como ao Telebrasil,
E gostava de salientar que este tipo de eventos só são possíveis realizar com a colaboração de todos. E é um esforço da comunidade e um esforço da comunidade associada e interessada nestas temáticas debaixo do chapéu do I3ES que tem permitido fazer isto. Para a vossa informação, este é o 35º evento debaixo do chapéu da IEEE 5G Summit que foi realizado no mundo. Isto já correu o mundo todo e em todo o mundo tem sido feito pelos voluntários locais que recorrem ao apoio do I3ES para trazer pessoas de fora e para fornecer uma visão local do que há de ser o 3G. Isto começou em 2015 e devo dizer que 2015 até agora o que significava a palavra 3G mudou muito, mas estamos muito satisfeitos de verificar que temos colaborado para essa compreensão e essa divulgação dentro da comunidade do que é que deve ser o 5G e esperamos poder continuar a contar com todos vocês nos vossos diversos papéis, quer como voluntários, quer como patrocinadores, quer como organizações que nos podem apoiar no sentido de continuar a desenvolver as ideias, os conceitos e a tecnologia de 5G. Ainda temos muito caminho pela frente. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Acho que convém começarmos, não? Bom, então nessa primeira sessão, nós vamos contar aqui com a participação do Rui Aguiar. Bom, essa primeira sessão, o título dela é O Brasil e o Mundo, onde estamos no 5G. A gente vai começar assim com o Rui Aguiar, e vamos ter também aqui conosco o Fabrício, né? Fabrício Lira, que é do CPQD. Ele é o Smart Business Strategy Manager. Ele trabalha nessa área no CPQD, há muito tempo aí nessa área. É o coordenador no 5G Brasil do Comitê de Pré-Standards. Vai estar conosco aqui também o Thiago Machado, né, da Ericsson, cuida da área de Business Intelligence, Partnerships and Network Strategy, para Latinoamérica e Caribbean. E também o Marco Constanzo, da TIM, que é diretor de redes da TIM, redes móveis da TIM. Obrigado. Bom dia mais uma vez. Entretanto, não repararam, mas eu mudei de corpo, de pessoa, de personalidade. Talvez me possa apresentar agora. O meu nome é Rui Aguiar. Sou professor na Universidade de Aveiro, investigador no Instituto de Telecomunicações, uma instituição, penso que bem conhecida em Portugal. E sou o atual chair do steering board de um órgão europeu que temos chamado Networld 2020, que congrega cerca de 1000 instituições, quer desde a academia, as pequenas empresas, as grandes empresas, relativamente ao 5G. Bom, 5G, quando é que isto começou? Há muitos anos, diria assim. Já desde 2011 que na Europa nós começamos a olhar para este assunto. Este assunto, eu sei que tem tem pouco tempo, não é? Este assunto, na altura, tínhamos acabado de lançar o 4G, e estávamos a pensar o que é que ia ser a próxima geração de redes celulares. Como sempre, isto não aparece magicamente, e, portanto, na Europa nós lançamos um programa de investigação. Provavelmente o Carlos Oliveira, de tarde, vai dizer umas poucas palavras relativamente a isso. Numa coisa que nós, na altura, tínhamos chamado o Framework Program 7, o 7º Programa Quadro, que, entretanto, evoluiu para o 8º Programa Quadro, mas que tem um nome diferente, chamado H2020, Objetivo Horizonte 2020. Nesse enquadramento foram criadas algumas instituições dentro da Europa, uma associação das grandes empresas, ou fundamentalmente das grandes empresas, embora alguma academia lá esteja, nomeadamente a 5G Infrastructure Association, e outra Networld 2020. Podemos pensar que a 5G IA, a 5G Infrastructure Association, representa muito mais os interesses puramente comerciais e económicos, enquanto que Networld 2020 são mais os aspectos técnicos, digamos, um pouco mais afastados dos problemas de deployment e de implementação. Bom, para nós foi muito agradável verificar que este early drive, esta liderança inicial que nós tivemos, como digo, desde 2011, foi depois seguida por todo o mundo.
Há pouco o Gontijo falou sobre o 5G Global Event, que vai se realizar pela primeira vez no Brasil. O 5G Global Event é um evento que neste momento está a ser, realizado nos Estados Unidos, e é o resultado de uma iniciativa conjunta de todas as instituições que nos diferentes blocos geopolíticos estão a tentar coordenar o desenvolvimento de 5G. Isso inclui a China, o Japão, a Coreia, a União Europeia, com certeza, os Estados Unidos e, recentemente, também no Brasil, talvez há cerca de um ano, o Gontijo pode-me tentar corrigir isso. Há um ano e meio, não é? Há cerca de ano e meio juntou-se o Brasil, juntou-se a esse grupo e, portanto, fico muito satisfeito de verificar que daqui a 6 meses, ou uma coisa assim, receberão esse evento que, no fundo, coleciona todos os esforços e as visões destes diferentes blocos. Bom, este slide talvez seja muito conhecido para alguns, talvez não para outros. Eu gosto muito deste slide porque eu basicamente podia passar a minha vida a não dizer mais nada senão este slide. Se repararem, este slide tem alguma idade. Este slide foi a forma como se pensava que íamos desenvolver o 5G. Nós estamos a falar de uma rede de telecomunicações nova. Pior do que isso, como sabemos, uma rede de telecomunicações que de alguma forma deve permitir a evolução das redes atuais. E todos sabemos o custo de uma rede de telecomunicações e, portanto, quão importante é haver um certo caminho gradativo, mas que no fundo, no fim, tem que ter, digamos, um animal que é diferente do animal que tínhamos inicialmente. Bom, em termos concretos, este slide apresenta vários níveis. Tem aquele primeiro nível que diz o 3GPP e que, no fundo, é o órgão de padronização em termos internacionais que define como é que devem ser as redes móveis. E o que estão a ver ali, estas releases 14, 15, 16, era o planeamento de como a tecnologia 5G iria sendo integrada nos padrões. E, na realidade, a ideia era, por fins de 2019, 2020, íamos ter uma coisa que se chamaria a Release 16, que seria a Release 5G. Esta visão era, digamos, muito pacífica quando isto começou a ser discutido. O ITU-T, portanto, agora, enquanto que o 3GPP representa, digamos, a parte comercial, o ITU-T representa um pouco mais a parte da harmonização com o patrocínio e o apoio governamental. Também planeou o seu desenvolvimento e as suas novas propostas de padrões de acordo com este planeamento temporal. E há uma coisa importantíssima, que é o espectro disponível para as novas tecnologias, que no ITU-T estava planeado que estaria disponível e que haveria um consenso numa coisa chamada a WRC-19, a realizar-se em 2019, no qual iriam ser liberadas as bandas de frequências para o uso 5G. Até aqui está tudo muito bem. Na Europa, no sentido de promover isto, nós criamos um conjunto de planos de inovação e desenvolvimento conducente ao desenvolvimento da tecnologia para o 5G. E temos aquela coisa que diz o 5G PPP, que foi um conceito que temos de parceria pública ou privada, que teve e que foi planeado no sentido de ter 3 fases. Uma primeira fase, uma pré-fase, uma primeira fase de investigação fundamental, uma segunda fase de consolidação e uma terceira fase de trials e experimentações. Bom, enquanto isso aconteceu, houve um conjunto de tecnologias que foram surgindo, os STNs, os NFVs, com os seus fora próprios que se tentaram articular neste enquadramento. Neste cenário, quando começamos a atingir, a tecnologia começou a ser um pouco mais madura, surgiram alguns marcos bem claros, publicamente visíveis, dos quais, como podem ver aqui, temos os Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia, temos os Jogos Olímpicos de Verão no Japão e temos
Mundial de Futebol na Rússia em 2020, que serão eventos, dada a sua visibilidade, que foram imediatamente considerados como os eventos no qual se deveria apontar para introduzir a tecnologia 5G. Okay. A história bate certo, correu tudo bem, exceto que está tudo errado. Okay. Bom, e o problema, por acaso até está aqui um senhor que vai falar mais tarde, que é representante de uma das empresas que está responsável por ter isto tudo errado. Não é? O problema prende-se com o facto de que, francamente, estamos mesmo à espera de haver demonstrações na Coreia e a Coreia não começasse a dizer nós temos 5G. Fomos muito ingênuos. De forma que o que está a acontecer, o que aconteceu é que este plano está a ser mais ou menos revisto. Se olharem lá fora, eu ainda agora verifiquei que havia empresas que já começavam a dizer não, estar no 5G não é estar on time, você tem que estar à frente. Não é? O que, se olharem para o plano que eu vos apresentei, se eu disser que o 5G vai ser padronizado no fim de 2019 e início de 2020, torna-se um pouco difícil de dizer exatamente o que estamos a falar. Portanto, este é o cenário onde estamos, o momento onde estamos. O que é que se pode pensar que vai acontecer? Mudando de assunto, e é importante mudando de assunto para perceber o estado onde estamos no mundo, quando se discutiu o que é que o 5G ia ser, houve um conjunto muito grande de parâmetros entre o que a rede é hoje e o que é que deveria ser no futuro, desde a capacidade da rede, o tempo de resposta da rede, a energia que era gasta nos dispositivos, o número de dispositivos, a densidade dos mesmos, um conjunto de parâmetros que diferentes entidades escolheram parâmetros próximos, nem sempre comuns. Por exemplo, houve entidades que achavam que o problema da localização era essencial, outras que não, mas mais ou menos num conjunto de, a gente chama isto de mapas de radar, foram sendo posicionados. E quando começamos a discutir os casos de uso do 5G, no fundo surgiram 3 grandes blocos que começaram a ser usados para simplificar a discussão. E esses grandes blocos foi a banda larga móvel estendida, o EMBB, a comunicação máquina a máquina massiva, e por massiva é 10 vezes, 100 vezes maior do que o que temos neste momento, e comunicações críticas, algo que nós chamamos Ultra Reliable Low Latency. E mais ou menos foram posicionados estes 3 cenários. E estes 3 cenários surgiram porque, tal como o Flávio introduziu, na realidade o 5G começou a ser visto como muito mais como uma rede de comunicações pessoais. Ontem disseram-me que no Brasil as comunicações móveis estão debaixo de algo como comunicações móveis pessoais, serviço móvel pessoal, o que, atendendo à discussão que se está a travar neste momento para o 5G, vai trazer pelo menos alguma ironia ao nome. Porque, se repararem neste slide, vocês veem ali um conjunto de coisas, e eu não sei se neste slide tem alguma coisa. Assim, o Media and Entertainment tem a ver com pessoas, mas as fábricas do futuro. Bom, e-health, não sei como falar mais baixo. E-health, pronto, tem a ver com serviço à pessoa, com certeza, mas é uma automatização no qual a pessoa nem se deve perceber. Ou é estar a ser monitorada e, eventualmente, até ter medicina que lhe é administrada remotamente quando é necessário. Ou todos os cenários de condução autónoma e de condução assistida. Tudo isso não envolve necessariamente pessoas. E falamos cada vez mais de termos capacidades de intervir num conjunto muito grande de indústrias. Bom, esse foi a tónica da Europa desde o princípio, e nós desenvolvemos desde o princípio muitos white papers a tentar exprimir e descrever
como é que víamos o impacto do 5G em diferentes mercados. Isto foi um esforço considerável, muito disto está disponível, portanto, recomendo-vos que leiam, se ainda não olharam. E o resultado foi, nós começamos a identificar exatamente qual era o desafio do 5G. Porque quando começamos a olhar para cada um destes setores, e pegando naquele mapa de radar inicial que tínhamos, a realidade é que, quando fazemos estes mapas de radar por setor, nós vamos descobrir que eles não têm nada a ver uns com os outros. Aquilo que é importante para uns setores não é o que é importante para os outros, e às vezes, mesmo dentro do mesmo setor, os cenários de uso são tão diferentes que quase que parece que estamos a falar de redes diferentes. E isto é, do nosso ponto de vista, o grande desafio para o 5G. Não é apenas uma questão de sermos capazes de pôr uma rede celular um bocadinho mais rápido. E é por isso que na Europa estamos neste momento no desenvolvimento da terceira fase, que passa por um conjunto muito grande de trials e que passa não só por, digamos, os grandes trials como este do Euro 2020, passa também por um conjunto de esforços de trials dentro de cidades, mas também no desenvolvimento até de plataformas que nos permitam experimentar diferentes tipos de pilotos associados a estas diferentes áreas da sociedade. Nós temos tendência a tratar isto por verticais. No fundo, tentar compreender como é que nós podemos pegar na mesma rede e customizá-la e fornecer com a mesma infraestrutura níveis de serviço e comportamentos substancialmente diferentes, mas que sejam adequados a diferentes setores da sociedade. Por exemplo, a terem uma ideia, isto são, há cerca de um mês, isto eram os public trials que já estavam planeados na Europa. E não sei o número, mas estamos sempre a falar de mais de meia centena. Acelerando, se repararem a diversidade dos mesmos, falámos desde coisas como fábricas, coisas como automotive, coisas como banda larga. Portanto, é muito mais do que aquilo que se começa a ouvir falar que vão ser as ofertas de 5G que estão aí a seguir. Na prática, temos feito um esforço muito grande em envolver as diferentes entidades de outros setores, no sentido de nos ajudarem a perceber como é que a tecnologia 5G, que não é apenas banda larga, poderá ser usada para melhorar o negócio e a capacidade de fornecer novos serviços dos diferentes setores. Este slide, mais uma vez, identifica vários dos grandes grupos com que nós temos estado envolvidos, para perceber, por exemplo, até que ponto é que o 5G pode ser útil para a smart grid, até que ponto é que todos os sistemas de proteção que as grelhas têm neste momento podem ser melhorados com a tecnologia de 5G, ou como é que podemos usar o 5G para melhorar todos os serviços de segurança pública, public safety, quer em caso de acidentes, quer em caso de cheias, quer em caso de simples avisos por problemas de ventos ou de chuvas. Não é? Portanto, esse é um esforço que leva muito tempo e que, estando aqui num grupo em que penso que a grande maioria está próximo da área das telecomunicações, nos obriga a ser capazes de falar uma língua diferente daquela que temos falado. Para terem uma ideia, estes são alguns dos projetos de investigação e desenvolvimento que estão a decorrer neste momento, e se repararem em todos eles, nós temos associados pilotos de alguns casos verticais. Nós temos projetos que estão associados desde a parte de multimídia até projetos que estão associados à parte automotive ou à parte de energia ou à parte de health. E, na verdade, é um desafio compreender como é que, com a mesma tecnologia, nós conseguimos resolver e fornecer serviços que são interessantes e lucrativos para todos estes serviços, para todos estes ambientes. Como conclusão, acho que não tenho que dizer que todos nós estamos a ver que o 5G está a chegar.
Basta sair desta porta e olhar para os placares das empresas como a Nokia, a Huawei, tudo aquilo que está a ser anunciado. Portanto, eu não preciso falar sobre isso, eles fizeram o marketing por mim. Não é? Embora, para ser franco, e que me perdoem essas pessoas que estão aqui, portanto, eu felizmente não trouxe o meu carro, portanto não me podem dar cabo do carro. Na prática, o que estamos a ver como ia ser anunciado como comercial são basicamente 2 cenários, que é o acesso fixo por wireless e uma banda larga móvel melhorzinha. Não é? Eu às vezes digo que aquilo não é 5G, é 4.95. Bom, isto é interessante, e é somente interessante para quer a indústria, quer os governos estarem a prestar muita atenção ao 5G neste momento, e há um conjunto muito grande de iniciativas, quer por parte dos operadores, quer por parte dos fabricantes, quer por parte dos próprios governos, no sentido de lançar isto. Mas não nos percamos nesta história. Nós arriscamos a perder o rumo, porque o 5G não é só isto. Se for só isto, andamos a gastar toneladas de dinheiro para aumentar a largura de banda do último hop com tecnologias que já podíamos ter feito há 5 anos atrás. Okay? Nós, até termos a capacidade de termos uma verdadeira rede 5G, vai levar algum tempo. Embora eu esteja convencido que daqui a 1 ano, 2 anos no Brasil, todos vocês vão dizer que têm redes 5G. Não matem a galinha de ovos de ouro, porque o 5G não vai parar na banda larga móvel. E onde vai estar grande parte do valor não é nisso. Onde vai estar grande parte do valor é na nossa capacidade de desenvolver o 5G como uma tecnologia que pode transformar quer a sociedade, quer os negócios de toda a gente, e não apenas o adolescente que agora vê um YouTube de melhor qualidade. Portanto, isto era o que eu tinha para vos dizer, só para vos chamar a atenção que isto não vai parar aqui. E, por exemplo, na Networld 2020, nós já começamos a discutir quais vão ser os futuros desenvolvimentos. Isto é público, podem consultar isto se quiserem. Os futuros desenvolvimentos em tecnologia que vamos precisar nas redes móveis e o que é que a gente precisa para melhorar as redes móveis depois de todo este hype do 5G. Muito obrigado. Bom dia a todos. Vamos apresentar aqui uma visão, tá, sobre os grandes desafios e oportunidades para o 5G no Brasil. Né? Tivemos aí uma visão do cenário do 5G global, né, apresentada pelo Rui. A ideia aqui é a gente tentar fazer uma síntese, né, de alguns desafios que nós consideramos relevantes aí para o 5G no Brasil. Bom, primeiro, sintetizando, né, esse roadmap que foi apresentado pelo Rui, só que aqui com foco mais na rede de acesso, tá? A gente observa aqui que há uma expectativa, sim, né, do 5G continuar tendo um crescimento em termos de capacidade, né, em termos de banda, mas há também uma expectativa que o 5G seja a primeira geração de infraestrutura de redes celulares que passe a considerar de forma estruturada, né, desde a sua concepção, não apenas os casos de uso de banda larga móvel, mas também os casos de uso de internet das coisas, ou a conectividade massiva, né, entre dispositivos, entre objetos, né, e a comunicação que a gente chama ultra reliable, né, low latency, né, que é a comunicação de elevado grau de confiabilidade e baixa latência. Tem alguns casos de uso relevantes surgindo, né, relacionado a esse aspecto, né, principalmente quando a gente considera manufatura 4.0 e etc. Tá? A partir desses casos de uso definidos pelo ITU, foram construídos os requisitos, tá, que o ITU considera para uma rede 5G. Né? E é isso que hoje a indústria está tentando construir, tá, em termos de tecnologia. O time frame para isso, né, como já colocado, existe um planejado e o realizado. Né? O planejado é esse que a gente está apresentando. Então, um primeiro marco importante aqui
foi a definição, tá, da primeira versão da camada física, né, do que a gente chama New Radio, tá, do 5G. Foi definido, tá, pelo 3GPP, que é responsável por essa padronização. E o interessante aqui é que foi decidido manter um certo grau de compatibilidade reversa, tá, em relação ao 4G, ou seja, pelo menos nessa fase inicial, não é esperado haver uma ruptura, né? Ou seja, a tecnologia de base do 5G continuará sendo o FDM na camada física, tá? Existem outras técnicas sendo consideradas aí na evolução para atender toda aquela diversidade de casos de uso, mas na camada física a tendência, nessa primeira fase do 5G, é se preservar, tá, o FDM. As grandes mudanças estão acontecendo nas camadas superiores, principalmente na rede núcleo, né, e nos protocolos de controle de acesso ao meio. Tá? Que é o que a gente espera que se consolide aqui na release 16. Então, nesse momento, no 3GPP, a gente tem 2 releases em andamento, a release 15 e a release 16. Tá? A release 15 deve estar concluindo, fase final. A release 16 deve se estender até o final do ano. Tá? A gente volta a falar um pouco desse ponto do 3GPP mais adiante. Bom, para a gente ter uma visão dos desafios, né, e oportunidades no Brasil, eu trouxe aqui 2 referências que me parecem relevantes. Uma é o projeto FEP, né, do BNDES, FEP IoT do BNDES, que foi realizado ano passado. Tá? Participação da McKinsey, né, do CPQD, e a gente construiu uma visão, digamos assim, de base, né, para entender o que é a internet das coisas no Brasil, os possíveis impactos, né, e, com base nessa visão, se construiu uma proposta de plano nacional de IoT, tá, que as primeiras ações começam a surgir já esse ano. Então, eu considerei como uma base aqui para a nossa apresentação, tá, todas as considerações que foram realizadas nesses estudos, principalmente com foco em cidades inteligentes e na área rural, ambiente rural. Outra referência adotada aqui foi o trabalho que está sendo realizado no 5G Brasil, tá, que é um projeto que está sendo conduzido no âmbito aqui da Telebrasil, onde a gente está... É uma iniciativa, né, que o objetivo é a gente se organizar aqui no Brasil para, de alguma forma, influenciar, né, nesse roadmap tecnológico do 5G, para que as demandas do país sejam atendidas da melhor forma possível. E, bom, então, começando com um desafio que acho que todos nós conhecemos, né, que é o desafio da mobilidade urbana. Né? Então, quando a gente vê o Brasil hoje, né, quem mora aqui nas grandes cidades sabe o desafio que é, a cada dia, né, a gente conseguir sair de casa e chegar no trabalho. Né? Quem mora em São Paulo aqui, principalmente. Mas, assim, algumas highlights, só para a gente entender a dimensão, né, dessa questão. Então, no Brasil, hoje, por exemplo, esses 3 das 50 cidades com o pior tráfego do mundo, né, se encontram no Brasil. Tá? E esse cenário, né, tem vários aspectos relacionados, não são apenas aspectos, obviamente, tecnológicos, né, mas o fato é que aqui a tecnologia tem a oportunidade de contribuir para a melhoria desse cenário no Brasil. Como? Né? Então, por exemplo, a questão do gerenciamento do tráfego. Tá? Nos últimos 10 anos, a quantidade de veículos no Brasil cresceu 180%. Tá? E esse ritmo não sinaliza, a gente não tem uma sinalização que vai diminuir. Né? Então, é necessário implementar sistemas cada vez mais inteligentes para o gerenciamento do tráfego, tá? Já que não é possível a gente conseguir aumentar, né, a quantidade de avenidas, né, nessa mesma proporção, e nem fazer os investimentos necessários para ampliar a infraestrutura de transporte público nessa mesma velocidade. Então, a tecnologia vai ser uma ferramenta importante, né, tanto para o Estado quanto para a iniciativa privada, para tentar equacionar ou, pelo menos, minimizar, né, os impactos desse cenário na vida da população. Tá? Um outro aspecto é a questão do transporte público. Né? O transporte público no Brasil é utilizado hoje
pelo menos 1/4 da população, tá, utiliza integralmente o transporte público, né, 25%. Tá. Algumas estatísticas mostram aí que em torno de 30% a 34% desses usuários entendem que esse transporte público tem uma boa qualidade, né. A grande maioria acha que não é uma boa qualidade. Tá. Então, aqui também existe um espaço grande, né, para melhoria, e a introdução de tecnologia pode ajudar bastante, né. Coisas simples, né? Por exemplo, como você saber onde o seu ônibus está, quanto tempo ele leva para chegar no ponto de ônibus. Isso no dia a dia do cidadão faz muita diferença. Tá? E o terceiro ponto é a questão da economia colaborativa, né? A economia compartilhada. A gente tem visto aí surgirem novas tecnologias, novos aplicativos, né, que incentivam esse tipo de abordagem. Então, veja, como a internet das coisas, né, ela está intrinsecamente ligada a aspectos como conectividade, né? Sem conectividade a gente não faz IoT. A gente entende que o 5G será um elemento essencial para viabilizar essas melhorias, esses avanços tecnológicos. Tá? Um outro cenário é o cenário da eficiência energética, né? No Brasil, só para ter uma ideia, né, a iluminação pública ela consome cerca de 4% de toda a energia gerada no país. Né? Isso é um número bastante significativo. Então, como melhorar esse cenário? Né? E não apenas a questão da iluminação pública, a questão da eficiência energética ela é crítica. Né? No Brasil, a gente sabe aí dos desafios, né, do custo da energia, manter toda essa infraestrutura, não só na distribuição, quanto na transmissão e na geração. Tá? Mas, quando a gente olha para a distribuição, principalmente, a gente enxerga aí várias oportunidades, né, de otimização. Então, começando pelo próprio sistema de iluminação pública, tá? A gente já vê tecnologias de IoT surgindo, né, visando aí melhorar esse aspecto. Também tem a questão da própria tecnologia da iluminação, né, a entrada da tecnologia LED. Tá? Mas sistemas aí que possam melhorar, né, essa eficiência, que as luzes sejam, né, ativadas somente quando há necessidade, quando há passagem de veículos ou de pedestres, né, são coisas também relativamente simples, que deveriam ser viáveis, mas exigem também tecnologia e exigem investimento. Né. Outro exemplo é a questão da medição inteligente e automação em larga escala. Né. Várias utilities no Brasil têm implementado diferentes abordagens para tratar esse aspecto, né. Mas o que a gente percebe é que ainda não há uma solução padronizada, né? São várias soluções proprietárias, e a gente não percebe o ganho de escala, né? Não está chegando nas residências, por exemplo. Então, chega em alguns bairros, em algumas cidades, mas não é uma coisa massificada para todo o país. Tá? Então, aqui é um aspecto que pode também trazer um ganho importante de eficiência energética. E o terceiro ponto, né, distribuição, a energia distribuída, geração de energia distribuída, é outro vetor aí que tem surgido, que também demanda, né, um grau de tecnologia, de automação e controle. Então, novamente aqui, né, são cenários em que o IoT vai ter um peso, pode ter um peso bastante significativo, e, de novo, a gente acredita que o 5G vai ser um elemento importante para viabilizar isso aí. Outro cenário é a saúde pública. Tá? No caso aqui, só outro número, né? No Brasil, a gente tem cerca de 1,9 médicos, né, por habitante. Na OECD, a média é cerca de 3,2. Tá? Então, além de aumentar a quantidade de médicos, né, existe aqui também a oportunidade para a gente melhorar a eficiência, né, tanto no atendimento público quanto no privado. Tá? Então, a questão, por exemplo, do monitoramento remoto de pacientes, tá? Que há alguns anos atrás era ficção científica, hoje, em alguns hospitais, né, já é possível utilizando os smartphones e sistemas de software para gerenciar, né, coletar esses dados e processar, e até mesmo fazer predições, né, sobre a possibilidade de um eventual problema cardíaco no paciente. Tá? Então, isso já são aplicações que já estão se tornando realidade. Mas a melhoria dos serviços de emergência também é importante. Né? Então, é possível melhorar bastante isso também, integrando tecnologias que, por exemplo, serviços de localização mais eficientes, né, que possam ajudar aí no encaminhamento dos pacientes. Tá?
E o terceiro ponto, né, é minimizar o tempo de atendimento, tá? Então, esse é outro aspecto importante. A gente pode ter soluções como a criação de filas virtuais, né, associadas aí a dispositivos e a sensoriamento. Então, é outro exemplo de IoT que pode ajudar aí na vida da população, tá? E, ainda, considerando o cenário das grandes cidades, a gente tem o desafio da segurança pública, tá? No Brasil, esse desafio é muito significativo, né? O Brasil é hoje o 10º país mais violento do mundo, tá? Uma taxa aí de homicídio crescendo 4% ao ano, né? Óbvio que aqui a gente tem, assim como nos outros casos de uso, vários aspectos que não são tecnológicos, são aspectos econômicos, sociais, políticos, etc. Mas aqui a gente está tentando focar, né, como a tecnologia pode contribuir. Então, a questão da integração, né, das forças de segurança pública em nível nacional é um aspecto estratégico relevante. Aqui, para viabilizar isso, é necessário conectividade, né? Da mesma forma, aumentar os recursos de inteligência para as forças que estão em campo, né? Fazer a informação chegar, né, nos policiais que estão em campo, é algo que pode ajudar bastante, mas também demanda conectividade e tecnologia. E a questão da vigilância eletrônica, né, é uma tendência global aí, já existe numa certa escala no país, né, em algumas das grandes cidades, mas ainda também há muito espaço para expansão, tá? Bom, pessoal, considerando aqui esses casos que eu mencionei, né, são casos mais típicos das grandes cidades, existe uma oportunidade de ganhos econômicos no Brasil até 2025, tá, na ordem de 27 bilhões de dólares, com a introdução de IoT para atender esses casos que eu mencionei, tá, onde a parte de segurança pública tem um peso importante, tá, nesse ganho econômico. Olhando agora para o campo, né, falamos muito da cidade, e no campo, o que é que estava acontecendo, né? Bom, as áreas rurais representam hoje talvez o principal desafio, não só no Brasil, né, mas em nível global, em termos de conectividade, né? Levar a conectividade para o campo é um desafio não apenas tecnológico, mas principalmente econômico, né? O 5G pode ter um papel importante. Como é que está esse cenário hoje no Brasil, tá? Bom, essa figura mostra a previsão, tá, das estações de radiobase a serem instaladas por todas as operadoras no Brasil até 2019, né? Então, a gente observa que áreas que têm uma intensa atividade no agronegócio, né, como o Centro-Oeste, por exemplo, têm uma densidade reduzida de estações de radiobase, né? De fato, quando a gente considera São Paulo, né, São Paulo é o estado do país que tem a melhor infraestrutura, né, em termos de conectividade das operadoras, né? Só comparando com Mato Grosso, por exemplo, é uma densidade de estações de radiobase 50 vezes maior, né? Mas quando a gente olha São Paulo, dando um zoom aqui, pega o caso aqui do município de Pradópolis, tá? Que fica a 30 quilômetros de Ribeirão Preto. É onde fica a usina São Martinho, tá? A maior usina de cana do mundo. São 135 mil hectares, uma safra anual na ordem de 10 bilhões de toneladas. Lá não tem 2G, tá? Na maioria da área de plantio. Então, mesmo no estado de São Paulo, que tem a melhor infraestrutura do Brasil, a gente ainda tem um desafio de conectividade para o agronegócio, tá? A boa notícia é que algumas iniciativas estão surgindo, né? Nos últimos anos, com o crescimento da internet das coisas, o que tem ocorrido? Várias empresas, né, desenvolveram soluções proprietárias, tá? Hoje, se você visitar uma usina de cana, você vai perceber que existem 4 a 5 redes proprietárias, tá? Normalmente, eles têm um sistema de voz troncalizado, né, para a coordenação da operação em campo. Eles têm uma rede de telemetria, tem rede de monitoração de incêndio, etc. Então, gira em torno de 4 a 5 infraestruturas proprietárias que os produtores têm que manter, né? E tem surgido, né, várias empresas trazendo soluções para viabilizar a conectividade, pelo menos para as aplicações de telemetria, tá?
Então, a gente observa hoje uma miscelânea, tá, de tecnologias aí que possibilitam alguma conectividade no campo. Mas, quando a gente olha de forma geral, né, a grande maioria dos produtores do Brasil ainda tem sérios problemas de conectividade. Olhando o que tem sido feito no Brasil, né, vou mostrar aqui algumas iniciativas. Esse é o caso, por exemplo, do projeto AgroTix, que o CPQD desenvolveu com o BNDES. Tá? Aqui foi um projeto em parceria, né, com o CPQD, o BNDES, tá, financiou o projeto, né, o Grupo São Martinho e a Trópico. Tá? Então, aqui nós desenvolvemos uma solução de rede 4G privada, tá? Ou seja, trouxemos o LTE para uma faixa de frequência, que aqui no Brasil a Anatel designou como SLP, que é Serviço Limitado Privado. Isso permite que o operador implante a sua própria infraestrutura. Tá? Ele não pode comercializar serviço de acesso para terceiros. Aqui, essa infraestrutura que nós desenhamos, ela é uma rede de missão crítica, ou seja, extremamente robusta, né, confiável. O foco foi maximizar a cobertura. Então, o nosso requisito foi raio de cobertura acima de 40 km por célula, com linha divisada. Tá? Ou seja, se não houver obstáculo, o requisito de cobertura mínima de 40 km. É uma visão de arquitetura IoT desde o início. Tá? E a gente considerou suporte a múltiplos serviços, dados, voz e vídeo. Tá? Então, é uma infraestrutura de rede convergente. Então, aqui só para mostrar rapidamente, né, os resultados alcançados, a gente tem uma visão da rede, da cobertura da rede 4G privada, lá na São Martinho, tá, em Pradópolis. A parte azul e verde indica a qualidade de vídeo, o amarelo indica a qualidade de voz sobre IP, e o vermelho indica a qualidade de telemetria. Tá? Essa plataforma que vocês estão vendo é a plataforma Dojo, é uma plataforma aberta de IoT, tá, desenvolvida pelo CPQD. E a gente consegue observar as máquinas, tá, se movendo nessa localidade. Tá? A distância média entre as estações de radiobase, na ordem de 30 a 40 km. Né? Aqui, a gente conseguiu atender 135 mil hectares, tá, com apenas 6 torres, garantindo qualidade de vídeo em toda essa área. Ali, a 21 km, a gente conseguiu 10 megabits por segundo no downlink, 7 megabits por segundo no uplink. Tá? A 40 km a gente conseguiu 2 megabits por segundo. E não era linha divisada. Bom, em função desse trabalho, a São Martinho, né, decidiu adotar a tecnologia. Ela divulgou, né, a expectativa de economia na ordem de 65 milhões de reais por safra, tá? Com as inovações que ela vai implementar a partir dessa rede 4G. Tá? E, recentemente, a Trópico, né, que é a parceira, a indústria parceira, anunciou aí uma parceria com a John Deere. Né? A John Deere selecionou essa tecnologia para toda a sua solução de conectividade em todo o Brasil inicialmente. Tá? Então, todos os clientes da John Deere vão poder receber essa tecnologia em breve. O que é uma iniciativa importante, né? A gente está falando aí de um market share de pelo menos 30% da área rural. Então, acreditamos que isso aí vai contribuir. A boa notícia é que outras iniciativas já estão surgindo. Né? A gente sabe que a TIM tem uma ação com a Jales Machado, então as operadoras começam também a encontrar modelos de negócios. Né? Então, a conectividade no campo, pessoal, é um desafio tão grande que a gente acredita que não vai precisar aí a união de todo mundo, né? Das operadoras, dos outros players de mercado, para a gente conseguir, e do governo, né? Para a gente conseguir endereçar. Tá? Só para concluir essa questão da área rural, também a gente tem uma previsão, tá? Que até 2025, a entrada da IoT no campo no Brasil vai representar um ganho econômico que pode chegar até 21 bilhões de dólares. Para concluir, aqui no 5G Brasil, nós estamos fazendo um levantamento, né, dos casos de uso relevantes para o país. Identificamos aí vários requisitos, né, casos de uso e demandas do mercado brasileiro, tanto na área rural quanto na área urbana, e elencamos aí os principais requisitos do 5G, tá, que são relacionados a essas demandas. E agora nós estamos construindo uma visão de como o 5G Brasil pode gerar contribuições, tá, para o 3GPP, para que a gente possa ter o 5G mais aderente, né, aos requisitos e às demandas do mercado brasileiro. Obrigado.
Bom dia a todos. Meu nome é Thiago Machado, sou diretor de Relações Institucionais da Ericsson. É um prazer estar aqui com vocês hoje, podendo compartilhar um pouco a nossa visão. Aproveito para cumprimentar a todos aqui presentes, na figura do Dr. Luiz Alberto Garcia, decano das nossas telecomunicações. Uma honra tê-lo aqui na nossa plateia. Já temos a apresentação. Também cumprimentar o professor Rui e o Fabrício, que nos seguiram aqui, com uma visão bastante interessante, em alguns pontos bastante crítica, o que é muito importante, porque senão o debate se transforma num consenso e o consenso deixa de fazer sentido. A evolução tecnológica, ela acompanha talvez uma multiplicação dos casos de uso. Acho que talvez essa é a principal noção que nós temos ao contemplar o 5G. Então, se a gente regride 100, 150 anos, as telecomunicações começaram conectando os países, depois passaram a conectar as casas entre si, depois passaram a conectar as pessoas, e é nessa época que nós estamos hoje. E agora nós estamos olhando para a quarta revolução, para o 5G, que vai ser a grande abertura desses casos de uso, muito para além de uma evolução do que se tem hoje, do mobile broadband, dos nossos celulares e afins, mas realmente uma criação de novos casos de uso e novas possibilidades. Essa revolução, que também complementa o 5G, eu acho que passa bastante pelo que o Dr. Rui trouxe aqui para o nosso debate, que é da construção gradual de uma evolução. Quer dizer, não existe disrupção tecnológica capaz de transformar um mercado de telecomunicações como nós temos hoje em um mercado de telecomunicações como nós vemos daqui a 5 anos. Existe um caminho de evolução que começa hoje, já começou a partir das redes 4G, a partir das aplicações IoT, a partir da convergência de múltiplos layers tecnológicos, para que aí sim formemos um 5G, que começa com acesso, começa com core, começa com uma série de aplicações, mas muito antes disso, ele é drivado por uma pergunta muito fundamental das operadoras, dos nossos clientes, que é: como monetizar o 5G? Essa monetização do 5G ela acontece, na nossa visão, em 4 principais esferas. A primeira é, de fato, essa evolução do mobile broadband, a evolução do serviço que nós temos hoje. 5 anos atrás, era talvez impensável no Brasil você pegar o celular e ver um vídeo no YouTube, no Netflix, em qualquer outro serviço. Hoje é algo que é absolutamente natural. Então, o que aconteceu nesses últimos 5 anos que agora é possível e antes não era? E o que vai acontecer nos próximos 5 anos, em termos de novos casos de uso, novos conteúdos? Vamos ter realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, vídeos 3D, presença, games, esportes. Tudo isso vai ser virtualizado, tudo isso vai ser um rol de novas aplicações que vão estar centradas no usuário. Então, sim, existe uma grande visão para fora da pessoa, quando a gente fala de 5G, mas existe também uma grande evolução do serviço atual. O segundo ponto, aí sim, são esses casos de uso dentro do que nós chamamos da digitalização da indústria. Convido a todos depois a buscar na nossa página um estudo que chama 5G Business Potential. Ele explora todas essas 10 verticais e mostra o potencial que existe de transformação a partir do 5G para cada uma delas. Mas existe um quarto caso de uso, e essa digitalização ela passa desde da comunicação massiva mais simples, onde tem milhões de dispositivos, até a comunicação onde eu realmente preciso de uma qualidade. O Fabrício trouxe bem esse ponto. Posso falar de cirurgias remotas ou carros conectados, onde 1 milissegundo ou um pacote que eu perca pode realmente ser a diferença entre a vida e a morte. E quando nós falamos de comunicações críticas, a tecnologia realmente precisa dar um salto à frente. Mas existe um quarto ponto, tem um pouco de microfonia aqui. Existe um quarto ponto, que é talvez a monetização inicial do 5G. E aí sim a introdução do 5G nesse espaço, que é o Fixed Wireless Access, FWA. Então, se a gente olha para o que as operadoras americanas estão fazendo hoje, e nós estamos conduzindo esse processo com elas, essa transformação em uma rede de 5ª geração, o primeiro modelo de negócios é FWA. Por quê? Porque é onde existe uma demanda latente, uma capacidade que não ainda alcança a todos os usuários na conexão fixa residencial, e que o 5G tem um potencial enorme de expansão para cima desse mercado. Então, essa primeira grande demanda, aliado ao fato de que ela não traz aplicações sensíveis à latência, aliado ao fato de que ela não traz essa complexidade, talvez,
das redes mais sofisticadas, quando a gente pensa nesses outros casos de monetização, realmente é isso que abre as portas para esse primeiro caso de uso. Isso sim é uma realidade comercial hoje. Isso nós estamos começando a implementar agora no segundo semestre e já passa a vir para o mercado como realidade comercial. Outros países também vão à frente nessa revolução, a Coreia do Sul, o Japão, alguns países no Oriente Médio têm feito movimentos interessantes também, mas a grande mensagem é de que sim, existe um mercado que começa a ser construído a partir de casos de uso. Quanto tempo nós vamos levar para ter um carro conectado ao 5G, dirigindo sozinho, se comunicando com toda a infraestrutura de rede? Certamente não vai ser ano que vem. Certamente é um processo que se começa a construir a partir da introdução das redes 5G, e essa sim pode começar ano que vem, em função da disponibilidade de outras questões que eu vou discutir ao final da minha apresentação, mas também, fundamentalmente, a partir da construção gradual desses casos de uso, dos modelos de monetização e das estratégias de migração. Vou passar rapidamente, mencionei que essa 5G não é só acesso, é core, são aplicações, são serviços, e é também a malha de transportes. Não vou mostrar o terceiro time plan para vocês hoje, e vou trazer, senão o professor vai dizer que estamos atrasados, mas na verdade não. Mas eu concordo, é realmente uma visão, simplificar uma tecnologia, uma evolução tão complexa, que vai em tantas direções, com tantas bandas de frequência, com tantos casos de usos e terminais, e países em ritmos diferentes e demandas diferentes. A demanda de São Paulo é diferente da demanda do Mato Grosso. É, de fato, bastante simplista. Uma visão do 5G do Brasil, a gente teve a oportunidade de já ouvir sobre o projeto 5G Brasil, que é uma iniciativa importante dentro dessa cooperação multilateral com outros espaços e países, a União Europeia sendo um deles, mas posteriormente também Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos e China, né? E essa cooperação ela é importante porque ela traduz necessidades específicas de cada um dos mercados. Se a gente olha para o mapa do Brasil, a população ela não é homogeneamente distribuída. Brasília é bastante diferente de Goiás. São Paulo é bastante diferente de Silveiras. Silveiras fica 2h30 de São Paulo, 2h30 do Rio, e não tem 3G. Então, as demandas são muito distintas quando a gente olha para um centro urbano e para uma população que mora num quinto maior país do mundo, sendo a quinta maior população do mundo também. Esse processo, essa análise, iniciou um projeto que a Ericsson faz parte, junto com outras instituições aqui, que vocês podem ver no quadro, o CPQD, que está conosco na mesa também, chamado 5G Range. O 5G Range ele busca, então, dentro daqueles três casos, aqueles três nortes que o 5G traz, de Massive IoT e Ultra Reliable Low Latency e a evolução de Mobile Broadband, um quarto caso de uso, o caso de uso remoto rural. Existe uma demanda enorme por conectividade no ambiente remoto. O Brasil é um exemplo disso, mas outros países, como a Austrália ou a própria China, são também casos reais para esse tipo de demanda. E o objetivo desse projeto realmente é buscar a construção de novos parâmetros, de novas, desde a construção técnica até a construção de potencial para a introdução desse quarto, dessa quarta vertente da tecnologia, que permita endereçar essa demanda reprimida. A demanda reprimida, a gente pode olhar ela pela perspectiva da penetração de banda larga. Tem estados no Brasil, tem cidades no Brasil, que é esse mapa que vocês veem atrás de mim, que tem uma penetração de banda larga muito inferior a 10% das residências, enquanto tem outros municípios que chega a maior de 80%. Então, como realmente discutir essa diferença de realidades, eu acho que é uma das lições que a gente pode tirar quando a gente contempla a perspectiva do 5G. São planos concretos que começam agora, mas que vão perdurar por bastante tempo. Os casos de uso e as necessidades e as demandas vão sendo introduzidas e atendidas conforme os mercados as demandam, conforme os mercados encontram essas oportunidades e conforme a gente vê e estrutura um modelo adequado de monetização. Então, essa evolução tecnológica ela acompanha uma evolução de necessidade, mas ela acompanha também uma evolução de mercado. Eu mencionei que transporte é um elemento importante das redes 5G, e de fato é. Hoje, em torno de 60% dos municípios do Brasil têm transporte de alta capacidade, fibra ou rádio digital de alta capacidade. Isso significa que 40% não tem. 40% dos municípios do Brasil, que são 5.570, um número bastante expressivo, um desafio bastante expressivo
para ser endereçado nos próximos anos. Então, como levar a conexão 5G para um local que ainda é atendido por um backhaul de satélite em banda C, que consegue chegar com 2 megas no site. Então, são desafios que o Brasil remoto tem, que o Brasil concentrado não tem. Por isso, tentar abrir um leque um pouco mais de quando a gente olha para como abordar e fazer o deployment dessas tecnologias. A introdução de uma nova tecnologia, ela passa por eixos habilitadores, como a gente gosta de olhar. O 5G não é diferente. A gente pode pensar nesses eixos habilitadores em dois grupos. O primeiro deles, eixos de infraestrutura. Talvez são eixos mais tradicionais, são elementos mais tradicionais da discussão de tecnologias móveis. O principal deles, talvez, é espectro. Hoje nós temos por volta de 600 MHz sendo usados para redes móveis, ainda que um pouco mais atribuídos ao serviço móvel no Brasil. E no futuro nós vamos precisar de vários gigas. Isso é uma multiplicação de 5, 10, 15 vezes a quantidade de espectro que vai ser necessária. Por quê? Porque o tráfego de vídeo sai no mundo de 4 e pouco exabytes para 11 em 5 anos. Esse aumento exponencial de capacidade necessária na rede, ele passa necessariamente por espectro. Então, a gente não só vai aumentar o número de sites, a gente não só vai melhorar o uso desse espectro, mas também aumentar o número aumentar a quantidade de espectro usado para as redes móveis. E aí entra essa evolução para o 5G em novas bandas. A disponibilidade de sites é um fator crítico no Brasil. Tem sido uma demanda recorrente do setor, mas como viabilizar a instalação de novas redes a partir da viabilização de novos sites. Hoje nós temos em torno de 80 mil sites no Brasil, entre as 4 operadoras, mais as outras 2 que também participam do mercado. E isso está bem aquém do que nós deveríamos ter, do que nós podemos e devemos fazer para atender a demanda de mobile broadband que cresce exponencialmente. Drivado pelo vídeo, drivado por novas aplicações, e aí, em cima disso, a gente coloca toda a digitalização das novas indústrias a partir do IoT. Existe um outro eixo que, às vezes, a gente não traz ao mesmo nível de prioridade, mas ele é, de fato, tão importante ou se não mais, que são os eixos digitais, como nós colocamos. Esses eixos digitais, eles trazem a perspectiva de, muito bem, a partir do momento que eu vou digitalizar novas indústrias, a partir do momento que eu vou conectar a agricultura, a partir do momento que eu vou fazer uma cirurgia remota, a partir do momento que o carro vai se dirigir sozinho e vai me buscar e ele está conversando com o resto da cidade, quais são as preocupações do ponto de vista regulatório que nós temos que ter e qual que é a evolução do nosso marco regulatório, do nosso horizonte da perspectiva digital, da perspectiva desses dados, da perspectiva da segurança dos dados, da perspectiva de neutralidade de rede, da perspectiva de proteção de dados pessoais, né? E do ponto de vista da política industrial, que carrega toda essa digitalização. O espectro para 5G é um assunto bastante recorrente, não vai ser o objeto da minha apresentação aqui hoje, mas é importante a gente ter um horizonte que é do horizonte de mais do que quantidade de espectro, e sim tipos de espectro. No futuro, nós temos que olhar para o espectro de maneira bastante separada, começando pelas bandas baixas, bandas onde nós temos a oportunidade de crescer um pouco a quantidade de espectro no Brasil e que vão permitir mais cobertura, vão permitir chegar nessas áreas rurais, vão permitir chegar nessas áreas remotas. Bandas médias, onde o 3,5 é a principal banda desse grupo, para a introdução de um layer de cobertura que também tem capacidade, né, que permita esse compromisso entre esses dois elementos. E, por fim, as bandas altas, as bandas milimétricas, onde aí sim nós vamos encontrar 10, 15 gigas de mais espectro para ser trazido para o mercado para absorver uma grande capacidade dessa demanda. Muito bem. O 3,5 eu falei que é a banda mais importante para a introdução do 5G porque ela é harmonizada globalmente. A Europa puxou muito forte essa banda, os Estados Unidos também de uma maneira ligeiramente diferente, e é uma banda que na América Latina pode ser adotada em toda a sua extensão, enfim, olhando para diferentes partes dessa banda. Mas o resultado é que nós temos 200 MHz de banda disponível, que pode e deve ser priorizado para a introdução do serviço 5G. Novamente, porque ele traz esse compromisso entre capacidade e cobertura. Nas bandas milimétricas, também não vou me alongar aqui, mas nós temos uma grande quantidade de bandas que estão sendo discutidas com mais ou menos prioridade dentro do âmbito do WRC 19,
e é importante entender que o WC19 ele é o norte dessa padronização, dessa harmonização global, mas não é a discussão completa. Nós temos outras discussões acontecendo à margem e olhando também para futuras edições do WRC, como bandas como 600 MHz, bandas médias que não estão nesse contexto. O 26 GB é a principal dessas bandas e o 42 é também tão importante o quanto. O Brasil deve buscar essas duas bandas como harmonização global do seu espectro para assegurar ganhos de escala, para assegurar terminais, para assegurar acesso a equipamentos comerciais junto com os mercados desenvolvidos, para endereçar as demandas, para endereçar os casos de uso e se conseguir monetizar essa nova tecnologia. Terminando, então, com a parte da direita, daquele meu slide onde eu mostrava as bolhas, eu mostro para vocês três temas que a gente acredita que são principais nessa discussão da introdução do 5G, quando a gente olha pela ótica da digitalização, não na viabilização da infraestrutura. A viabilização da infraestrutura é importante, mas a viabilização de novos serviços também é fundamental a partir dessa infraestrutura. O primeiro é Data Privacy. Nós estamos já há 8 anos no Brasil discutindo o tema de proteção de dados e privacidade de dados, proteção de dados pessoais. Temos 2 projetos importantes no Legislativo que abordam esse tema com óticas ligeiramente diferentes, mas é importante que é uma discussão que começa-se a buscar um fim para essa discussão. É importante que exista um marco claro, que proteja, por um lado, o usuário, mas que permita, pelo outro, a inovação, que permita, pelo outro, a liberdade de modelos de negócio. Marcos extremamente restritivos podem impedir a inovação, podem impedir novas aplicações, enquanto marcos extremamente permissíveis podem deixar o usuário vulnerável. É importante que exista um equilíbrio entre a proteção e a inovação. Nós temos 2 abordagens diferentes no mundo, a americana e a europeia, que traduzem um pouco essa discussão, mas também não vou me alongar aqui. O segundo habilitador dessa digitalização é a questão de neutralidade de rede. Esse tema bastante, por vezes até passional, ele foi, até 2016, objeto de bastante discussão pública no Brasil, com o decreto que regulamenta o Marco Civil da Internet brasileira. E hoje ele volta à pauta internacional com a decisão do FCC, o questionamento pelo Senado, a revisão pela Casa, quer dizer, um assunto que está bastante nas notícias, mas é importante que se traduza o que de fato é a neutralidade de rede. E tem um exemplo que eu gosto bastante. Se eu tenho um marca-passo conectado e a pessoa ao meu lado é um corredor e está correndo com algo que está medindo a frequência cardíaca dele e jogando para a nuvem. As 2 funções podem estar fazendo mais ou menos a mesma coisa, mandando informações ali do batimento cardíaco. O meu tem que ter prioridade sobre o dele. À medida em que os 2 disputem serviços, os mesmos recursos da rede, é importante que o marca-passo, que é algo vital, que pode se traduzir no impacto gravíssimo à saúde daquela pessoa ou não, tenha prioridade sobre um serviço de suporte. À medida em que alguém está realizando uma cirurgia remota e que essa cirurgia compete por banda com um backup na nuvem de 3 GB, é importante que essa cirurgia remota tenha prioridade, que ela tenha latência perto de 1 milissegundo. Então, são discussões fundamentais do que, de fato, é a prioridade de rede, a neutralidade de rede, perdão. A neutralidade de rede deve ser vista como a igualdade entre serviços similares, entre a não discriminação entre usuários similares, e não a harmonização de todos os serviços, porque isso impede todos esses novos casos de uso. Um sinal que manda a posição de um boi no campo, ele certamente não tem prioridade frente, talvez, a um drone que está voando naquele campo e precisa de uma resposta muito mais rápida da rede. Então, são discussões fundamentais entre diferentes casos de uso que passam a ocupar a mesma rede, que era uma coisa que a gente não tinha no passado. Nós tínhamos vários usuários de internet, nós tínhamos vários usuários de telefone, e todos eles eram e devem ser tratados de maneira igual. Isso é uma concepção realista de neutralidade de rede que traduz a oportunidade de inovação. Por fim, cibersegurança. Nós vivemos num mundo onde hoje, a cada dia, temos um vazamento de dados e a cada outro dia temos um que talvez não seja divulgado. O valor deixa de estar na infraestrutura, o valor deixa de estar no serviço, ele passa a estar nos dados. Talvez alterar um dado seja ainda mais perigoso do que expor aquele dado. São discussões que passam por uma transformação no modelo de negócio, na prestação de serviços, mas eles trazem uma pergunta ainda mais fundamental: de quem é o papel, de quem é a responsabilidade? A segurança ela deve ser criada por design, os produtos devem ser desenhados seguros, devem ser projetados e trazidos ao mercado seguros. A imposições severas
de certificação, imposições severas de normalização dessa segurança podem ter um efeito também impeditivo da inovação. Então, são 3 eixos de exemplo que servem para a gente entender como essas perspectivas digitais são importantes na introdução de uma nova tecnologia, na habilitação desses novos casos de uso e na não restrição da inovação, que é tão importante para realmente fomentar a adoção e fomentar esses novos modos de monetização das redes, tanto por parte das operadoras, quanto por parte de serviços de valor agregado, quanto por parte de plataformas externas e todos os outros que fazem parte desse ecossistema do 5G que nós começamos a construir agora. Deixo minhas recomendações, repetindo o que já disse, espectro é muito importante, digitalização também. Com isso, muito obrigado. Bom dia a todos. Falando um pouco de caso de uso, já ficou claro bastante que 5G irá propiciar alcançar outro patamar em termos de aplicações de serviço para a sociedade. Só um recap, já passamos rápido. Quais são os fatores críticos de sucesso para uma operadora como a TIM Brasil começar a implementar e ter uma estrada pavimentada para levar 5G para nossos clientes? E, portanto, como estamos preparados para isso? Isso já está bem visto. Acho que humanizamos um pouco as nomenclaturas, em vez que Ultra Reliable Low Latency Connection, chamamos de Mission Critical IoT. E chamamos de Massive IoT, o que era Massive Machine Type Communication, Massive IoT. Enhanced MBB ou Extreme MBB, mobile broadband de experiência muito extrema, avançada, e Fixed Wireless Access, bem em linha com o que Machado colocou como caso de uso. Evidentemente, os aplicativos e serviços você pode ler, não enxergo nada de mais crítico, mission crítica, que uma cirurgia remota. Ops, o link caiu, não funciona muito bem, vai pegar muito bem. Então, as aplicações vão per vir e vão transformar a sociedade em uma sociedade mais digitalizada, mais uma giga society apoiada em 5G. O que tem por trás como requisitos? 4 tipologias de aplicação diferentes, requer 4 características diferentes. Massive IoT requer connectivity. Conectividade, aí está algum driver, são 1 milhão de devices por quilômetro quadrado. Uma bateria de uso de 10 anos, e um ultra low cost de chipset. Massive Critical IoT requer latência e reliability, confiabilidade extrema. Então, estamos falando de milissegundo de rádio, de latência, de resposta. Estamos falando de 59 de availability, ou de reliability. E estamos falando de suporte a velocidade avançada, até 500 km/h. Mobilidade para Enhanced Extreme Mobile Broadband, Peak Data Rate entre 10 e 20 gigabit por segundo, experiência real média ao redor de 100 megabit por segundo. Estamos falando de um incremento de tráfego de 10.000 vezes respeito ao atual. E estamos falando também de velocidade avançada, não tão avançada, mas até 250 km/h. Os trens de alta velocidade na Europa já passam essa velocidade. FWA, largura de banda significa conectar pelo menos mais de 100 CP, que é device cliente por access point, e precisa levar para cliente conectado wireless um profilo de oferta de 1 gigabit por segundo, que ele espera hoje numa rede cableada em fibra. Por trás desse requerimento tem tecnologias bastante sofisticada, bastante complexa. Falamos de multi-user MIMO, falamos de Dynamic Spectrum Sharing, para utilizar espectro indiferentemente para 4G e 5G. Falamos de Dual Connectivity, no qual uplink e downlink são bandas diferentes. Falamos de espectro em outras bandas. Um modelo de Fixed Wireless Access que é Zero Touch, não precisa enviar um instalador à casa de cliente. Então, são tecnologias habilitantes ou capability de base para prover as aplicações que estamos comentando antes.
Tudo isso vai fomentar um crescimento exponencial, isso está visto em muitas apresentações, 50 bilhões de gigabytes, 50 exabytes, depois de giga tem tera, depois tem hexa, 50 exabytes de dados, em 2021, são 3 anos daqui para frente, não é muito tempo. Vídeo dominará o cenário com 75% de tráfego será vídeo, e o uso per capita pro capita de dados passa a ser tipo mais rede fixa, fiber-like que mobile. Então, estamos falando de 6, 7, 10 gigabytes de uso por mês. Quais são os fatores críticos de sucesso para que isso possa ser levado a serviço para os clientes? E o quarto cronograma, que não vou comentar o cronograma de padronização, mas primeiro recurso é padronização. Aguiar, Lira, congele padronização, porque uma operadora sem padrão não implementa. E o que a gente evita sempre é vendor lock-in. E padronização significa certeza de ter tecnologia interoperantes entre elas. Então, padrão para ter escala industrial para redes, escala industrial para dispositivos. Device, smartphone, já smartphone, não chipset, device, smartphone, já estou esperado no final de 2019. Então, o primeiro recurso crítico é padrões. Segundo, espectro. E sendo que as características são diferentes, latência, capacidade, cobertura, precisamos de vários tipos de espectro. Low band, mid band, e mid band 2, que é de 3.5 até 8 GB, e high bands. Por quê? Porque frequência baixa tem muito mais cobertura, dezenas de quilômetros, mas tem pouca capacidade, porque a banda é limitada, pouco megahertz. Subindo de frequência, encontramos mais banda, centenas de megahertz ou gigahertz. Por outro lado, a cobertura vai se reduzindo. Também a latência, em função de frequência, é um pouco diferente. Então, como equalizar espectro versus cobertura, capacidade e latência? É uma combinação mix diferente por cada tipo de aplicação diferente, porque requer requisitos, capabilidades diferentes. Isso é espectro, latência, cobertura. Não todas as aplicações requerem a mesma latência e a mesma cobertura. Então, a capacidade de mixar insumos como espectro e tecnologia nos vai prover capability para implementar determinado tipo de serviço, determinado tipo de aplicações. Estratégia de espectro. Aí, é só para dizer que no 2019 tem uma etapa mundial importante que é a disponibilização das bandas 3.5 GHz, que é a banda C, fundamental, a primeira banda mundial no qual 5G se apoiará. Sucessivamente vão entrar outras bandas, reformando a banda existente e incrementando outras bandas em high bands. Isso já vimos, 3.5G é uma escala mundial. Terceiro insumo crítico, sites. Precisamos construir mais sites. Apesar de ter soluções interessantes como o BioSite da TIM, que é um site de um ponto de vista de impacto urbanístico, ambiental, praticamente zero, ainda existem leis impeditivas, leis municipais restritivas para a implementação de novos sites. Existe uma lei geral das antenas de 2015. 3 anos depois, ainda não foi instrumentalizada. E ainda as leis municipais não estão harmonizadas para facilitar a construção de novos sites. E 5G é novo espectro, mas novos sites também. Quarto insumo crítico, construir fibra óptica. Aí também. Nós levamos 120 dias médios para conseguir terminar um processo de licenciamento para a construção de fibra óptica nas estradas. 120 dias, 6 meses. 4 ou 6 meses. Existe no artigo 12 da mesma Lei Geral das Antenas uma garantia de direito de passagem. Precisamos facilitar, criar um contexto regulatório que harmonize e facilite a construção de facilidades, tanto sites como fibra. Senão o 5G não vai chegar da forma que a gente espera.
Come sta se preparando, o que acontece no mundo, o que acontece na China, aqui vão muito rápidos, é um cenário mundial no qual pré-comercial vai ser FWA nos Estados Unidos, comercial vai ser no 2020, já no 2019, no 2020 vai ser EMBB, Enhanced Mobile Broadband, em outros mercados importantes, como o mercado asiático, China, Europa, também Coreia. Os trials que estão sendo realizados em muito nas bandas 3.4. Se você vê, 3.5 é a banda comum para todos os cenários de aplicação. E o cenário de aplicação, esses são trial, resultado de trial realizado, até Etisalat chegou a 71 gigabit por segundo, utilizando banda muito alta. Existe um fomento, ano sobre ano, trial alcança o dobro da velocidade do ano anterior. Então, isso é realmente um mercado forte, estimulante, até competitivo entre as operadoras em ir com trial e pilots em campo para mostrar capabilities que são realmente em rede real, não comercial, mas rede real. Aí só para dizer que TIM na Itália, porque Telecom Italia, TIM é uma empresa do grupo Telecom Italia, está testando 5G na Itália. Esse é um case, uma foto de um case em Turim. Na verdade, Turim foi a primeira cidade 5G da Itália, San Marino, o primeiro estado, apesar que é uma pequena cidade, mas é um estado. E hoje está em piloto em 2 cidades, que é Bari e Matera, lá no sul. A gente claramente acompanha o resultado do teste que está sendo realizado lá na Itália. Brasil, a 3 etapas, 3.5, fundamental, 2019. Auction, leilão, segunda metade de 2019, é fundamental. Depois vamos utilizar as bandas baixa, reformar as bandas baixas e depois entrar nas bandas altas. São 3 etapas de espectro para o Brasil, para acontecer no Brasil. No mesmo painel do ano passado, em setembro, o TIM anunciou que ia testar compatibilidade da banda 3.5 GHz com banda C satelitar. Foi anunciado em setembro. Em março, finalizamos esse teste com a presença de Anatel em Guaratiba, no nosso teleporto de Guaratiba, comprovando a compatibilidade, a coexistência de celular 5G em 3.5 GHz com banda satelitar. Step fundamental. Existe muita dúvida, angústia, preocupações, se o 5G pudesse interferir com conexão satelitar. Essa é a foto do nosso test plant em Guaratiba. Na foto à direita é a Anatel participando dos testes que comprovaram a compatibilidade do uso de 5G e satélite na mesma banda. Temos um plano de ocupação de espectro bastante já definido, bastante bem definido, tanto como refarming, TIM é líder de refarming, em 4G lideramos refarming de 1800, estamos já na wave de fazer refarming em 260. Então, temos uma gestão de espectro muito oculada, muito atenta, porque espectro é recurso escasso. Espectro para telefonia móvel, para operadora móvel, é como é terra para real estate. Não pode não ter. Só, em vez que em ótica de tempo, é como banda baixa cobre mais de banda alta e será utilizada progressivamente de low range, de long range para low range. Então, é uma pilha de espectro para conciliar, de novo, cobertura, banda baixa e capacidade em banda alta. E nas bandas altas, estamos colocando, claramente, para explorar espectro, temos que colocar equipamento adequado. Então, capability como MIMO, small, micro, macro cell com MIMO em site muito denso. Macro, sites rurais, como falou Lira, estamos em um projeto de rural. Pradasópolis acabou de ter 4G da TIM há 15 dias atrás. Já com 700 chegando lá, a cobertura será ampliada para um raio de 30, 40 km da torre. Mas não é só rádio, é uma core network, 5G é core network, diria até mais. Não estar preparado em core network, quando chega espectro ou tecnologia 5G, não serve para muito. O que acontece no core network é a distribuição das funções de user plane, que são intensivas em tráfego de usuário,
para a periferia. Nós vamos abrir, final desse ano, teremos 21 data centers. 10 data center core, onde estão as funções de controle centralizada, virtualizada, e 11 data center edge, onde está a função de edge. Praticamente metade da nossa rede, mais de metade das nossas funções de rede, da TIM, serão virtualizadas no final desse ano, distribuída e concentrada rispettivamente user plane e control plane in data center, network data center. Resumo da obra que como time está se preparando, 5 steps fundamentais. Primeiro, estamos evoluindo o nosso 4G, que não está parado. 4G vai para Giga LTE, que é um LTE Advanced Pro. Alguém chama 4.5, 4.9, não entramos na corrida de números, mas um Giga LTE. Vamos, step 2, estamos expandindo nossa rede de backhaul de fibra óptica para conectar mais cidades. Relatório de Anatel dessa semana, 42% das cidades do Brasil, 2.400, não estão conectadas em fibra óptica. Estamos distribuindo as funções de user plane em data center, de rede. Estamos centralizando as funções de control plane em data center core. E estamos validando, já validamos, o uso do 3.5, que será a banda de partida para 5G na TIM. E como considerações finais, é fato, vamos com 5G elevar para outro patamar as aplicações, caso de uso, serviço. É fato que o ecossistema 5G já está mostrando uma robustez tal para as operadoras começar a ter piloto, mais que piloto, testes pré-comerciais, porque padrões, tecnologia de redes, tecnologia de terminais, espectro, estão madurando rapidamente. E no Brasil, fator crítico de sucesso é, de novo, espectro, poder construir site, então simplificação das leis municipais e poder construir fibra. Isso triplé, sem isso triplé, 5G começa no modo não certo. E nós estamos percorrendo toda essa etapa. E a TIM acredita que em 2020, 2019, já podemos ter um piloto, dependendo da atribuição da banda 3.5G. A gente enxerga até em 2020, que sincronicamente com um grande evento que são as Olimpíadas em Japão, poder estrear um serviço comercial de 5G aqui no Brasil. Obrigado. Bom, queria agradecer então a todos os participantes, Tiago, Fabrício, Marco, Rui, pelas apresentações. Acho que foi uma mistura interessante de visões, né, da academia, dos institutos de pesquisa, né, dos provedores de tecnologia e de quem vai usar essa tecnologia para prover o serviço.